Isso vem logo após o Pentágono anunciar na quinta-feira passada um acúmulo militar chinês. O Pentágono faz uma revisão anual das capacidades militares chinesas. Claro, muitas das questões militares para qualquer país são sigilosas, em especial para a questão nuclear. Os Estados Unidos têm certa transparência no Departamento de Energia, que traz publicamente muitas de suas estatísticas. Não tem tanta transparência do lado do Partido Comunista Chinês, mas vale dizer que o Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, publica anualmente uma avaliação de como estão as forças chinesas. E nesse ano houve um alarme para a questão nuclear. O Partido Comunista Chinês expandiu seu arsenal nuclear em cerca de 20% desde o ano passado, chegando de 500 para 600 ogivas. Fica ainda mais alarmante quando a gente volta no tempo até 2020 e vê que isso é um aumento de 3 vezes. E o Pentágono projeta que possam chegar a 1.000 ogivas nucleares até 2030 ou mesmo 1.500 até 2035. Num contexto onde os Estados Unidos têm consistentemente reduzido seu arsenal nuclear, a coisa, por certo, também toma um tom onde essa medida pode precisar de reversão. Rússia também tem reduzido o arsenal nuclear, mas ainda assim é o maior do mundo atualmente. Dependendo da estimativa, falam em 4.800 ou até 5.600, o que vai muito além do que os Estados Unidos têm, os Estados Unidos que estão em 3.700 atualmente. Vamos lá, a gente tem aqui o release de imprensa do Pentágono, vocês veem ao meu lado. Isso é a capa do release de imprensa que traz essas informações, para a gente registrar aqui a fonte primária. Mas seguindo adiante, eu trouxe um gráfico que vem diretamente também do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Ele mostra como na Guerra Fria o pico das ogivas nucleares americanas foi de 31.255. No fim da Guerra Fria, houve uma queda exponencial. Naquele momento havia uma leitura de que era quase o fim da história. Os Estados Unidos haviam vencido a Guerra Fria, o comunismo poderia ser uma coisa do passado e no mundo unipolar, o arsenal nuclear poderia reduzir drasticamente. Claro que esse cenário mostrou mais nuances do que era esperado na época, e por certo, talvez o cálculo tenha sido enganoso em termos do quanto reduzir o investimento militar. Afinal, fica aquele ditado do latim que se tornou um aforisma nos círculos militares mundo afora: sive pacem para bellum, se quer paz, prepare-se para a guerra. Com a redução da dissuasão americana, houve a queda que vocês veem no gráfico ao lado. Enquanto isso, em 3 anos agora, o Partido Comunista Chinês triplica o seu número de ogivas e pode chegar a 1.000, o que significaria que em um período de 10 anos eles teriam quintuplicado o seu número de ogivas nucleares. Quando a gente fala do Partido Comunista Chinês, eu quero ainda discutir em termos de análise alguns dos fatores que podem ajudar o espectador a entender um pouco mais como encarar o assunto. Porque quando a gente fala de armas nucleares, a gente não fala exclusivamente de uma arma de destruição em massa. Claro, elas são armas de destruição em massa, mas não se discute exclusivamente o seu uso no campo de batalha. Eu explico. Quando se fala em movimentação de armas nucleares, isso muda o jogo em termos do próprio cálculo que é feito por forças armadas ao redor do mundo. Mesmo a gente vê um exemplo disso quando a gente volta lá atrás no Henry Kissinger, aquele mesmo que intermediou os acordos com a China para trocar o reconhecimento diplomático americano na década de 70 com o Nixon. Ele cresceu nos círculos de defesa precisamente pela tese de que ter armas nucleares menores seria positivo, porque na comunicação elas poderiam ser entendidas como ameaças mais críveis, mais credíveis, e isso mudaria o cálculo em termos de como forças armadas de diferentes países poderiam reagir a ameaças. A gente pode expandir isso para entender a doutrina de guerra do Partido Comunista Chinês, e mesmo trazer isso claro para o interesse óbvio que é Taiwan. O Partido Comunista Chinês consagrou não é uma palavra boa para o Partido Comunista, um regime ateísta militante que exige que você não acredite no divino para se filiar ao partido. Mas então impetrou na sua doutrina militar em 2003 a tal doutrina das 3 guerras. Guerra pela mídia, ou de opinião pública, dependendo da tradução, guerra psicológica e guerra pelo judiciário. E quando a gente fala de um acúmulo militar, a gente pode entender também como isso pode ser desempenhado à luz dessa doutrina das 3 guerras. Numa guerra de opinião pública ou de mídia, isso pode ser utilizado como uma propaganda para que se entenda no exterior uma certa perspectiva que deseja se projetar por parte do Partido Comunista Chinês.
No termo judiciário, isso pode mudar a forma como, por exemplo, o orçamento de defesa dos Estados Unidos reage. Lawfare, explicando aqui, lawmaking, a atividade, é um dos nomes que a atividade parlamentar recebe nos Estados Unidos, só para ter aí uma clareza com os termos, mas a discussão no parlamento pode mudar a partir disso, nos Estados Unidos, em Taiwan, na União Europeia. Ou ainda mesmo guerra psicológica. O cálculo muda, a pressão muda, a tensão muda. Quando vem uma notícia pela opinião pública, vem o que eu digo, de que o Partido Comunista Chinês triplicou seu arsenal nuclear em 4 anos, isso pode ter um impacto psicológico sobre setores da sociedade ou das Forças Armadas de Taiwan, que eventualmente podem servir como pressão para uma rendição ou uma negociação de termos, tendendo aquilo que o Partido Comunista Chinês quer. Vale a pena a gente ainda voltar atrás e fazer um diagnóstico de que essa doutrina encontra respaldo na história militar do Partido Comunista Chinês. E a forma como eles obtiveram as suas armas nucleares vem mesmo por uma crise de relações públicas no Estreito de Taiwan. No final da década de 50, o presidente era Dwight Eisenhower nos Estados Unidos. E Mao Tse-tung, então o ditador à frente do Partido Comunista Chinês, gerava a crise tremenda que houve no Estreito de Taiwan no final da década de 50. Houve trocas de tiro nas Ilhas Quemoy ou Ilhas Kinmen, dependendo de como se pronuncia, da tradução que se utiliza para pronunciar. Até que Dwight Eisenhower veio com uma ameaça com o efeito de, olha, pra gente, armas nucleares são armas, e armas a gente usa para defesa de nós e de nossos aliados. Uma declaração que veio nesse sentido. E o Nikita Khrushchev, na União Soviética, vendo aquilo acontecer, não queria de jeito nenhum uma situação onde pudesse respingar uma terceira guerra mundial. Ele que estava tentando reduzir tensões na época. Claro, depois teve a crise dos mísseis com o Khrushchev, mas isso é outra conversa. Naquele contexto, ele acabou se vendo forçado a ceder para a China a possibilidade de se defender nuclearmente de um ataque nuclear, porque ele não queria que a União Soviética fosse arrastada naquela parceria que havia ainda no bloco comunista entre os dois países, a ter que responder com uma questão nuclear que deflagraria uma catástrofe mundial caso a China fosse atacada com armas nucleares. Começava então a transferência de tecnologia. Faço essa retrospectiva para falar que mesmo na incepção do programa nuclear chinês já havia um elemento que remete à guerra de opinião pública, guerra psicológica e o tipo de coisa, guerra simétrica através da dissuasão nuclear. Pessoal, até fica o convite, eu vou no canal do China em Foco, da nossa editora de China, a Emanuele Coure, falar sobre isso nesse período agora do recesso. Fiquem de olho no canal do China em Foco, eu expandi esse argumento que eu fiz aqui, lá durante esse período.